Fala, meus nobres, acharam mesmo que esse ano não ia ter resenha junina? Só justificando que ano passado eu não gravei porque eu não acompanhei as quadrilhas, então eu não achava justo eu falar o que eu não vi. E algumas pessoas que me viram aí pelos concursos vieram me abordar perguntando, até algumas em tom de brincadeira, outros de afirmação mesmo, se eu era o jurado junino. Só deixar bem claro que sempre que eu quis falar alguma coisa a respeito de alguma junina, eu vim aqui e mostrei minha cara para falar. Nunca precisei me esconder atrás de um perfil falso para poder falar o que eu penso. Segundo lugar, deixar bem claro que o que eu falo aqui não é para denegrir nenhuma junina, não é para diminuir o trabalho de ninguém. Eu venho para aqui para falar dos pontos positivos e negativos. Eu sei que muita gente não gosta de receber crítica, mesmo que elas sejam construtivas. Mas é por causa desse ego de achar que tudo que a Junina faz é lindo, é belo, é perfeito, que algumas juninas se perderam no meio do caminho, muitas que eram grandes e hoje estão desmontando o seu palhoção porque os resultados passaram a não vir e a quadrilha foi ficando pequena, 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 a chegar no ponto de parar de deixar de existir e algumas estão caminhando para esse caminho. Então eu acho que além de tudo a gente tem que ter humildade para ouvir o que as pessoas falam. Não sou dono da verdade, não sou dono da razão, mas eu sei o que eu estou falando. Então só deixando claro, não tenho nada contra nenhuma junina. Quem me viu nos concursos, eu desafio qualquer pessoa para dizer assim: eita, Rafael, você não estava aplaudindo Junina X durante a apresentação. Eu fiz questão de aplaudir todas as juninas, porque o aplauso é um sinal de respeito pelo trabalho que é executado. Sei das dificuldades que se tem para se colocar um São João num concurso, uma quadrilha, uma junina num concurso. Mas eu sou um torcedor do São João de Alagoas. Por mim, a Juninas de Alagoas trazia todos os títulos de lá de fora, do Nordestão, do concurso da Rede Globo Nordeste, do Brasileirão, do Patati Patatá, qualquer concurso que estivesse lá fora, por mim, Alagoas traria o título. Então o que eu falo são algumas coisas que a gente vê e que podem ser melhoradas, que são às vezes até erros bobos que passa despercebido, que poderia ser melhorado, e também para poder elogiar o que foi feito de bom nesse São João. Como é que vai funcionar a dinâmica desse vídeo? Eu vou falar por ordem de apresentação do último concurso do SESC, só invertendo a ordem das duas últimas, porque aí eu vou deixar para falar da Flor de Chita por último, já que ela foi a grande campeã desse concurso. Vamos lá? A Luar do Sertão. Para mim, a Luar do Sertão trouxe o melhor desenvolvimento de tema junino. A história da Luar do Sertão é muito lúdica. E assim, até uma criança de 3 anos que estivesse lá no concurso iria entender o que era. E assim, quando eu for lembrar do São João de 2019, uma das imagens que vai me vir à cabeça é a vaquinha da Luar do Sertão. Acho que a vaquinha roubou a cena e até mesmo os críticos mais fervorosos da Luar do Sertão tem que tirar o chapéu pra vaquinha da Luar do Sertão, porque realmente, assim, ela roubou a cena. Então, assim, eu não conheço a pessoa que fez o personagem, mas eu já gostaria de parabenizar desde já. Gostei muito, então, assim, gostei do nome do tema, o trocadilho, o meio que trava-língua. Gostei muito, achei interessante, diferente. E gostei da história e de como ela se desenvolveu. Falar de Tsunamita. Eu sempre elogiei muito Tsunamita, apesar de, assim, eu vim conhecer Tsunamita pessoalmente, assim, de falar com ela esse ano, que nós desfilamos na mesma escola de samba. E eu, pra mim, Tsunamita é uma pessoa que ela tem uma presença no concurso tão forte que se não tiver cuidado, ela engole o rei. Porque ela tem uma presença marcante. Ela tem uma presença forte, uma expressão forte. Eu gosto muito da Tsunamita dançando. Então, assim, também parabenizar o rei, porque ele não se deixa também engolir por ela, que tem que ter muito cuidado, que Tsunamita realmente
Eu acho que Tsunamita é o furacão junino. Ela entra no concurso e ela entra, eu acho que ela se transforma. Eu vejo uma entidade junina de rainha em Tsunamita quando ela entra, porque ela dá o sangue, ela grita, ela tem uma presença muito forte. E assim, não preciso fazer rasgação de seda com ninguém, mas eu gosto muito. O figurino da Lua do Sertão. Por vídeo eu não gostava do figurino, eu achava horroroso. Mas quando eu vi pessoalmente, eu passei a gostar do figurino, a gostar da composição de cores, do colorido do figurino e da proposta. Apesar de não gostar de balaclava, mas isso aí é um gosto pessoal, eu não gosto de quadrilha junina de balaclava. Esse ano nós tivemos duas, a Lua do Sertão e outra que eu vou falar mais à frente. Mas isso aí é um gosto pessoal, eu gostei, você entendi a proposta, porque então me incomoda da Luar vir assim em anos bem próximos, com a mesma proposta de maquiagem, com o rosto todo coberto. Entendo também que é a questão da proposta, mas me incomoda um pouco. Eu vi também uma apresentação da Luar pelo Instagram, ele sem a maquiagem. E por incrível que pareça, eu gostei mais dele sem a maquiagem do que com a maquiagem. Então era a questão de concepção de se discutir diretoria se iria dançar com ou sem maquiagem, ou até arriscar, porque a Luar tem gabarito para arriscar isso, de ir para um concurso sem aquela maquiagem, para ver como os jurados iriam se comportar, e aí na final decidir se iria usar ou não a maquiagem. Então assim, Luar do Sertão, também eu vejo que a Luar está tentando se reencontrar, procurando outros caminhos. Isso é bom. Apesar que eu percebi que no último concurso, muitos componentes estavam com o psicológico, talvez pelos resultados não terem vindo. Então, assim, eu vi muitas pessoas, principalmente do meio para o final da quadrilha, muito emocionadas, chorando, e aí acabou atrapalhando um pouco da evolução e alinhamento da quadrilha. Mas eu entendo que é a questão psicológica mesmo, do amor pela sua junina, da história que tem que ser respeitada. Afinal, das que estão entre as grandes, é a que maior tem história e bagagem em questão de anos e títulos. Então deve ser respeitada essa questão da Luar, da bandeira Luar do Sertão. A apresentação da Luar do Sertão. Talvez a Luar tivesse um resultado um pouco melhor, talvez até disputar o título, se ela não tivesse sido a primeira junina a se apresentar, porque a gente sabe que o que é que acontece? A primeira junina ela é mais prejudicada em quesito de nota. Já que a nota é comparativa entre as juninas, então pelo fato dos jurados fechar a súmula ao final de cada apresentação, ele não tem como alterar a nota, então ele também segura a nota das primeiras, porque ele não pode estourar a nota, porque depois ele não vai ter como substituir e vir uma apresentação avassaladora e ter a mesma nota ou nota inferior. Então, assim, é muito complicado essa questão de critério de julgamento. Vamos passar para a próxima. Junina Dona Cissa de Arapiraca. É uma satisfação ter uma junina de outros municípios do estado disputando uma final. E principalmente uma junina nova, que subiu há pouco tempo, subiu junto à Flor de Chita no mesmo ano, as duas estarem numa final é bem satisfatório. Sinal que estão surgindo novas juninas, que estão apresentando trabalhos de qualidade. Gostei da apresentação, achei a história um pouco confusa, assim, a questão de compreensão, de entendimento. Gostei muito da rainha da Dona Cissa, apesar que eu achei que aquela troca de figurino foi um pouco desnecessário, tendo em vista que o primeiro figurino dela e do rei também era muito mais bonito do que o segundo, do que o lilás, roxo, ele oscilava de acordo com as cores. Eu não vi depois quando eles saíram, só vi que eles entraram com preto. E aí na luz a cor alternava entre o roxo e o lilás. Eu acho que Dona Cissa tem uma apresentação bem regular, sem fugir aos extremos. Apesar de, como eu disse, não ter gostado, assim, não ter entendido muito bem a questão do tema. Eu já vi coreografias da Dona Cissa muito boas, mas porém ela estava muito bem ensaiada. E a Dona Cissa é uma junina que eu entendo a questão das dificuldades. Você sai de um outro município, você viaja, você não tem alojamento, então é muito cansativo. E tá de parabéns, Dona Cissa. Gostei da apresentação, dentro das suas ressalvas. Figurino também competente dentro do tema.
O rei e a rainha também muito bons, apesar daquela ressalva da questão do figurino, que eu achei desnecessário, a troca do figurino. Porque eu acho que quando você faz uma troca de figurino pra final, a roupa do final tem que ser melhor do que a primeira. E não foi o que aconteceu, mas eu gostei da rainha, da Dona Cissa, eu não conheço os componentes da Dona Cissa, então assim, me desculpe não citar nomes, porque infelizmente eu não os conheço, mas assim, foi um prazer prestigiar o espetáculo de você. Amanhecer no Sertão. Pessoal, o que falar da Amanhecer no Sertão? Gostei do tema da Amanhecer no Sertão, apesar das polêmicas que se existiu, eu acho que cada uma, dentro das suas características, desenvolveu o tema de uma forma diferente, mesmo sendo o mesmo tema. Eu gostei muito do figurino da Amanhecer no Sertão, do segundo figurino. O primeiro, assim, me incomoda essa questão da falta da saeta numa quadrilha. Mas aí eles trocam de figurino e aí eu gosto. Ainda bem que a rainha sabe girar, porque se ela não soubesse girar com aquela primeira saia ia ser problemático. Então, assim, só uma Stephanie para ter coragem de usar figurino e girar com aquela saia. Falar em Stephanie, eu sou fã da Stephanie, apesar de não conhecer, não tenho amizade com a Stephanie, só deixar bem claro. Mas eu gosto muito da Stephanie, apesar de não ter achado que foi o melhor ano dela. E o que mais me incomodou esse ano foi a questão do figurino da Stephanie, dela vir de branco. É tanto que eu vi em um desses Instagrams aí que posta foto, e postou uma foto da Stephanie e lá tinha Noiva Amanhecer no Sertão. E aí eu fui olhar o Instagram da Amanhecer no Sertão, ver se tinha acontecido alguma coisa, e a Stephanie tinha virado no meio de São João, tinha virado noiva. E aí não, foi confusão mesmo por questão do figurino branco. Eu entendo que a proposta do figurino branco era por causa do tema, da farinha. Mas aí é uma questão que está acontecendo no São João que eu vou falar um pouco no final a respeito das rainhas. É uma rainha que ela tem a sua assinatura própria. A Junina tem montado coreografias assim bem parecidas com ela, porque é a marca dela. Aquele corredor em meia-lua onde ela vem girando, eu já vi aquilo ali acho que uns 3 anos. Mas aquilo ali é uma marca da rainha, da Amanhecer. E eu não vou criticar. Eu gosto da Stephanie, acho que ela dança bem. Apesar de que no concurso eu achei que ela estava um pouco cansada. Eu sei que é final de São João. Eu sei que todo mundo já está cansado. Então, assim, eu levo muito em conta isso. O que não tira o mérito da Stephanie. Eu gosto muito da Stephanie dançando. Gosto do casal de noivos da Amanhecer. Eles é um casal já tem uma história. Então, eles têm uma ligação legal de se ver. Você vê a química entre os noivos nos concursos, nas apresentações. A quadrilha estava muito bem coreograficamente, apesar que, desde o primeiro concurso, eu tenho visto Amanhecer pecando muito em alinhamento. O alinhamento, para mim, o pecado desse ano, o calcanhar de Aquiles desse ano, da Amanhecer, que já vem de alguns anos, é o alinhamento. Aí, quando a pessoa fala, as pessoas às vezes acham ruim. Porque era uma coisa que poderia ser corrigida. E infelizmente não foi corrigido a questão do alinhamento da Amanhecer. Teve a questão da saeta que caiu durante a apresentação, que perde ponto. Só deixar bem claro que toda junina, a nota ela não é construída de baixo para cima. Ela é construída de cima para baixo. Toda junina, quando entra na apresentação, ela tem a nota máxima. E aí, de acordo com os erros, ela vai perdendo décimos e aí vai construindo a sua nota. Por isso que eu falo, por isso que eu comento. Porque se você evita esses erros, você vai ficar com a nota máxima. Então, assim, com todo o carinho que eu tenho pela Junina Amanhecer, corrijam esse alinhamento que tenho certeza que o resultado vai vir para vocês. Junina Dona Dadá é uma outra Junina que eu tenho um carinho muito grande e é recíproco. Eu gosto muito de muitas pessoas da Junina Dona Dadá e é recíproco. Fiquei surpreso com o resultado da Junina Dona Dadá. Eu esperava que em relação à nota ela iria se sair melhor.
Eu vou começar pontuando os pontos positivos da Junina Dona Dadá. A Junina Dona Dadá, ela tem como proposta vir pela tradição. A junina estava muito bem ensaiada. Mas é uma junina que ela é até uma coisa que não foi só Dona Dadá. Acho que 99% das juninas vem cometendo esse erro nos concursos. O que é que acontece? A junina vai toda para frente e aí fica aquele bololô de gente lá na frente e o buraco lá no fundo na apresentação. Isso aí é uma questão coreográfica de distribuição de espaço. E para um jurado julgar alinhamento naquele bololô de gente, é um coringa. Ou ele pode achar que aquilo é coreográfico, ou ele pode despontuar. Isso não é só para Dona Dadá, para todas as juninas. E vocês estão indo muito para frente, se concentrando muito na frente, e tá ficando buraco atrás. A imagem que eu vou ter da Dona Dadá é a questão do Padre Cícero. Você ficar olhando assim, poxa, é de verdade ou não é? Então, assim, o rapaz que interpretou o Padre Cícero tá de parabéns, porque todo mundo ficava assim olhando e realmente parecia ser uma estatueta. Dona Dadá tem um cangaço muito forte. Na parte em que eles se voltam para o cangaço e aí ele vem para as coreografias mais tradicionais como shot, chachado, baião, muito bem coreografado. Eu sou apaixonado por essa parte da Dona Dadá. O pessoal de coreografia só prestar atenção no que está acontecendo com a Dona Dadá. Os componentes, principalmente, eu sei que a gente já bota esses componentes lá pro fundo, mas eu vi destaque do fundo sem saber coreografia. E numa final de concurso, isso é inadmissível. Eu não vou falar não, porque eu não sei o que foi que aconteceu com a pessoa, se ela estava doente, se foi uma substituição, eu não sei. Mas ficou notório uma destaque que não sabia a coreografia, sempre aquém do tempo na coreografia. Então prestar atenção nisso, porque por mais que seja no fundo, o jurado consegue ver. E não é só o jurado que está assistindo, tem as pessoas que saem de suas casas para poder prestigiar o trabalho. Dona Dadá sempre vem com histórias bem regionais, eu gosto. O Robson, que é um marcador, para mim é um dos melhores marcadores do São João. Cara, tem uma dicção que você entende tudo que ele fala. Tudo que ele fala. Os noivos, acho muito mimoso a forma com que o Alex trata a noiva. Eu acho que é um ponto super positivo da Dona Dadá é a questão dos noivos. A rainha, também é uma rainha que ela tem a marca própria, que fica aquele grupo na frente e ela gira em torno do grupo. Isso aí é uma coreografia que eu já vi algumas vezes. E como eu disse, repito, eu não critico. É marca, é assinatura da rainha. É uma outra rainha que eu também achei ela cansada, porque eu sei que ela tem um giro bom e ela não teve esse giro. É tanto que o Robson repetia, e gira, e gira, e gira. Quando ele chegava no terceiro, e gira, e gira, e gira, ela estava concluindo o primeiro giro. Então, assim, eu entendo que é cansativo se as pessoas estão cansadas. Mas aí fica a questão de você descansar e se preparar para o concurso e a questão de organização da direção de todas as juninas. Véspera de concurso se faz revisão de figurino, revisão de cenário e se descansa componente. Vamos lá, agora falar de Santa Fé. Meio complicado, porque toda vez que eu falo Santa Fé dá uma confusão. Só deixar claro para a torcida da Santa Fé, eu não tenho nada contra a Santa Fé. Eu acho que eu nunca gritei tanto por uma junina como eu gritei pela Santa Fé. Eu acho que esse ano a Santa Fé, como ela já vem fazendo há alguns anos, é uma quadrilha que ela já nasceu grande. No ano que ela ganhou, da segunda divisão que ela subiu, ela teria ganho qualquer concurso da primeira divisão e ela manteve o seu nível. E assim, Santa Fé para mim é uma máquina de fazer show junino, de fazer São João. Então, outra coisa que eu observei, que eu acho que Santa Fé tá de parabéns, é a questão do carinho que ela tem, do cuidado, do zelo que essa junina tem pelos seus componentes.
Eu tava passeando lá atrás, ali na concentração, o pessoal fica se arrumando, e aí eu vi um isopor grande com lanche de cada componente. Então, assim, são pequenas coisas que mostram o quanto o componente é importante para a junina. E eu tiro o meu chapéu, eu respeito muito. É uma junina. Aí as pessoas falam, Rafael, você fala muito da Santa Fé. Eu vejo a Santa Fé representando Alagoas lá fora durante os vários próximos muitos anos. Porque hoje ela é a maior de Alagoas em questão de produção e número de componentes. E a Santa Fé esse ano sobrou e sobrou muito. Então agora eu vou começar a destrinchar o que eu vi da Santa Fé na final do Sesc. Outra coisa, só esquecendo. Por volta das 4 horas da tarde, eu passei ali no fundo do Sesc, eu estava lá embaixo fazendo umas coisas de trabalho, e já tinha torcedor com camisa da Santa Fé, já esperando para marcar lugar. Então, assim, isso mostra o amor que a torcida tem pela sua junina. E aí eu lembro dos meus tempos de que eu acompanhava a quadrilha, e como eu sinto falta de chegar no concurso e ver aquele monte de ônibus de torcida, cada junina levando seus ônibus, e assim está se acabando. Exatamente pelo fato do ego elevado das pessoas que fazem o São João de não receber crítica, de achar que tudo que se faz é perfeito. Não é. Tem pontos que podem ser corrigidos. Como eu disse, a nota ela se constrói de cima para baixo, não de baixo para cima. Você tem que se manter sem perder pontos, sem errar e não ir ganhando nota. Então, enquanto não se colocar isso na cabeça, vai se continuar perdendo ponto, se perdendo concurso por besteira. Então, vamos lá. Santa Fé, figurino, Santa Fé. Gostei muito do figurino da Santa Fé, principalmente da parte de baixo. A calça dos meninos, aquele detalhe das raízes do lado, tradicional, dentro do tema e diferente. Tá vendo como vocês conseguem fazer as três coisas sem fugir para o carnavalesco? A saia das meninas, a segunda saia das meninas, aquele detalhe, então é show de bola. Acho que para mim um dos melhores figurinos do São João foi o segundo figurino da Santa Fé. A rainha da Santa Fé veio com o melhor vestido do São João. Para mim o vestido mais bonito é o da rainha da Santa Fé. Apesar que o que me incomodou esse ano na rainha, a maquiagem. Se vocês pararem para perguntar a qualquer pessoa que seja isenta de paixão e observarem as fotos, vocês vão ver o que eu falo. Ela tem uma caracterização cabelo perfeito. Mas a maquiagem, principalmente na região da boca, eu sei que aquilo era uma interpretação de envelhecimento do rosto. Só que de longe ficava parecendo como se fosse uma caveira. Então a gente tem que ter esses cuidados. É só uma observação. Eu lembro que a confusão que o pessoal teve comigo, o pessoal tudo chiando, reclamando, foi quando eu comentei a respeito do giro da Soraya no ano de que falou de Nossa Senhora Aparecida. E aí o pessoal, porque o giro. Soraya corrigiu o giro dela. Ela não é a rainha do giro, ela não está girando o ginásio todo, mas ela não erra no giro, ela já tem segurança no giro. Ou seja, não é bom você ouvir, eu sei que eu não quero mérito de nada, não precisa me ouvir não. Ela corrigiu, parabéns. Santa Fé ela já começa seu espetáculo arrebatando corações, né? A menininha indiazinha, quando ela entra, é um acontecimento. É um amorzinho, ela passa amor e verdade no que ela está fazendo. Apesar que eu iria preferir ver uma dança indígena bem marcada, eu acho que ficaria bem impactante junto com ela. A questão dos passos do GR realmente ainda me incomoda um pouco, porque eu tenho muito essa questão do tradicional. Porque se a gente for fugir demais, aí a gente vai ter dois espetáculos parecidos em épocas diferentes do ano. Coreografia, muitos pontos positivos em relação à coreografia da Santa Fé desse ano. A parte em que
se ficam todos os fornos onde se torra a mandioca, que é aquela parte que eles fazem a troca, acho que não sei, parece uma espátula, mas não lembro o nome daquela ferramenta, que espalha a farinha para ela não queimar. Que eles trocam, muito bem coreografada, muito bem marcada. Voltando para Soraya, é mais uma rainha de assinatura, que ela vem com sua coreografia já há alguns anos. Como é que Soraya se apresenta? Ela se apresenta junto a um cortejo. No ano de Nossa Senhora Aparecida, ela veio com um cortejo de africanos. Esse ano, ela veio com um cortejo de índios. É a assinatura da Rainha da Santa Fé. A quem goste, a quem não goste, mas tem que ser respeitado. Falar de produção de Santa Fé, eu acho que é só... Não tem nem o que falar. É realmente assim... Você vê a questão do acabamento, do capricho, da grandiosidade dos cenários, da produção da Junina Santa Fé. Eu bato palmas para a produção da Santa Fé. Tem alguns pontos de coreografia que me incomoda. Coisa simples de ter sido corrigida durante São João. Se não foi só eu que observei, então todo mundo, os jurados também observou. Na parte em que os meninos deitam no chão, os rapazes deitam no chão e eles fazem a posição, quem é do GR sabe, chamado de vela, em que as pernas ficam para cima. Alguns componentes estão com a mão no chão, que é a posição correta, e outros estão segurando o quadril, que é a forma mais fácil. Então, já que nem todos conseguiam fazer, se poderia corrigir e colocar todo mundo para fazer a posição da mesma forma, com a mão no quadril, porque aí ficaria todo mundo igual, é o que eu estou dizendo. Pessoal, a questão do erro, o nível lá fora de concurso é muito alto. Todas as quadrilhas que vão para fora tem mega produções, tem chão, tem coreografia. Então o jurado ele vai em cima do erro, de observar o erro para despontuar a junina. Quem ganha, quem menos erra. Então a gente tem que parar de falar, Rafael falou, que Rafael falou mal. Não é. São questões de se observar e corrigir, são coisas simples. Rafael, você acha que a Santa Fé foi injustiçada de não ter levado o título para representar novamente Alagoas lá fora? Não, eu não acho que ela foi injustiçada. Apesar de eu achar que ela está mais bem produzida, de ter um número maior de componentes, a Santa Fé, pelo fato, ela perdeu por questões de erros de logística. Não é a primeira vez que vocês se apresentam no ginásio do Sesc. Todo mundo sabe o espaço do ginásio do Sesc. Eu sei que é difícil para uma jurina chegar para um componente e dizer, olha, você não vai dançar na final do Sesc, porque ele ensaiou, ele pagou o figurino, mas eu acho que é uma coisa que poderia ter sido negociada de enxugar a quadrilha e o cenário. Graças a Deus aqui em Alagoas nós não temos essa questão da judicialização de resultado. Mas eu tenho certeza que se a Santa Fé tivesse levado o título, iria ser um título judicializado. Por quê? Eu vi várias pessoas filmando o que estava acontecendo. Existe um regulamento. O regulamento ele é dividido o tempo da junina em 3. Entrada e montagem, apresentação, desmontagem e saída. Então, só se pode sair produção da quadra dentro desse terceiro tempo. E pela quadrilha ter muita produção, estava se jogando as coisas por fora do alambrado. Então, assim, se a junina tivesse... o que foi o pecado da Santa Fé nessa apresentação? Evolução. A quadrilha não conseguiu evoluir dentro do ginásio Sesc. A produção estava muito grande. Tanto é que aquela parte que os fornos fazem um círculo e as meninas ficam dentro ainda vestidas de mandioca, quando o último forno chegou, a coreografia já estava na metade, porque eles não estavam conseguindo sair de lá de trás. Então era uma coisa que poderia ter sido evitada e a junina poderia disputar sim o título com a Flor de Chita para poder disputar lá fora. Então, assim, meu respeito pela junina, tenho muito respeito pelo trabalho de vocês. Vocês, assim, veem a junina nova e que já ganhou o respeito, já se consolidou
no cenário junino, pelos trabalhos de qualidade que tem feito. Deixando claro mais uma vez, minhas críticas são críticas construtivas em relação à junina. Vamos agora falar de Flor de Chita. Falar de Flor de Chita me passa um filme pela cabeça de quando ela estava lá no primeiro ano dela, disputando a segunda divisão, na primeira apresentação, lá na Associação do Eustáquio Gomes. Fui convidado para assistir, eu fui assistir. E eu acompanhar essa história da Junina, conheço muita gente, inclusive pessoas do tempo de 2000, que eu conheço desde 2007, 2008, 2009, da época de Rosa dos Ventos. E eu fico feliz de saber que em tão pouco tempo a Flor de Chita conseguiu um amadurecimento, um puta amadurecimento. Como amadurecer? Quando eu vi a primeira vez em Rio Largo esse ano, eu disse, Flor de Chita vem para disputar título. Então eu acho que o título da Flor de Chita foi merecidíssimo. Gosto dos figurinos da população, gosto muito. Produção, tenho minhas ressalvas, tem coisas que eu gosto, outras eu não gosto. Mas a Junina tá de parabéns por ter ganhado, foi merecido. Gosto da questão de coreografia, tá de parabéns em relação à coreografia. Muito bem ensaiada. Foi o concurso dos que eu acompanhei, que a Junina menos errou, menos pecou em alinhamento. Que fala da rainha da... Vocês perceberam que eu tenho uma fissura com rainha, né? Da Junina. Foi uma grata surpresa. Não conhecia a Grazi, mas ter visto a Grazi de rainha, pra mim foi uma grata surpresa. Pra mim foi uma das rainhas que se destacaram esse ano, foi a Grazi. Assim como o casal de Lampião, Maria Bonita. Os noivos, o Anderson, sempre gostei muito do Anderson dançando. A Flavinha, que é um amor de pessoa, apesar de não ter amizade com ela, mas quando a gente se encontra, é foto, é abraço, é beijo. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela tem uma presença muito bonita em palco. E desconstrói muito essa questão de padrão de noiva. Eu gosto muito, muito, muito da Flavinha dançando. A Grazi também, como eu disse, que é a rainha, né? Os dois figurinos dela, muito bonitos. Tanto o preto quanto o... quanto o em tons de fogo, né? Eu gostei muito da Grazi dançando. É uma rainha que ela tem a assinatura dela, que é na apresentação bater cabelo, apesar de eu pessoalmente não gostar de fazer isso. Mas, assim, é a assinatura dela, da Grazi. Agora vamos lá às ponderações da Flor de Chita. Tudo que eu vou falar aqui levem pelo lado construtivo. É uma Junina que eu acompanhei sempre de perto, relativamente. Já fui até para alguns ensaios da Junina e é uma Junina que eu quero que continue sempre no topo das disputas. Então, assim, não leve nada para o pessoal do que eu vou falar aqui. São ponderações positivas. Primeiro, em relação à produção. Em relação à produção, se fazer certas coisas por fazer, eu acho que é melhor não fazer. Duas coisas que eu não gostei esse ano, principalmente foi para a final, que eu achei desnecessário. Uma foi a questão do boizinho. Eu achei que aquele boizinho ele sumiu de longe. A gente não conseguia nem identificar o que era. Então assim, ficou assim um gosto meio duvidoso. Outra coisa foi em relação às asas do carcará. Também assim, você vê que a boa vontade de fazer, porém a questão, como eu falei lá da outra, do acabamento, a gente vinha que não tinha. Porque se fosse para se fazer uma asa de carcará, o que era que eu imaginava? Se fazia de treliça, uma asa de estilo leque, ela fosse montando, abria, show. Não gostei. Laerte de rei. Acho que foi o sonho de Laerte de rei. É um sonho dele que ele deve ter concretizado. A gente vê a paixão dele, o amor que ele está fazendo, o papel de rei da Junina dele.
parabenizar ele, porque ele está à frente da Junina, né? Claro que o mérito não é só dele, mas é difícil estar à frente de uma Junina e de receber as críticas. Laerte, eu quero que você cresça no São João. Contenha sua emoção, porque 2 concursos já que eu vejo você acabando com o alinhamento da Junina. Eu sei que é difícil conter emoção, mas às vezes a Junina tá parada e aí é a hora que o jurado vai analisar o alinhamento e você tá se movimentando para um lado e para o outro, saindo do alinhamento. Figurino muito bonito, tá de parabéns, de muito bom gosto o seu figurino, mas só observar essas coisas. Em relação à história, é uma música que, quando eu vi Saga do Vaqueiro, puta que pariu, que acerto, que é uma música que marcou a minha infância, como pessoa que ama o São João, de raiz, de interior, e é uma música que eu sempre ouço até hoje, Saga do Vaqueiro. É uma música que tem mais de 10 minutos, uma das maiores músicas que existe do repertório junino, tem mais de 10 minutos. Então, assim, a história é muito bonita. Falta ponto positivo. Cara, você, eu não sei o seu nome, você que foi o padre. Você tá de parabéns pelo amor, pelo que você faz. Porque eu não vi até hoje na história do que eu acompanho quadrilha, figurino de padre mais bonito do que o seu. A gente vê que você fez com amor. Cada pedra que você bordou no seu figurino. São João é isso, é amor pelo que se faz. Você está de parabéns. Apesar de você ter sido colocado num cargo de figurante do teatro para ser o padre, seu figurino, cara, você vê que só fez com amor. Então, assim, poxa, eu sou apaixonado pelo seu figurino. Cuidado de não roubar umas pedrinhas quando eu lhe ver por aí, viu? Nossa Senhora também, o figurino dela veio sendo construído durante o São João, na final. O que foi aquilo? Aquele figurino de Nossa Senhora. Eu cheguei na frente do Mineirão, ela se maquiando, nem sabia quem era ela. Quando eu vi aquela mulher lá vestida de Nossa Senhora, eu... Que figurino é esse? Então, assim, a gente tem que salientar os pontos positivos e também os negativos. Outro ponto que, assim, me incomodou um pouco em relação à Junina. A questão do marcador. Ele tem uma boa dicção, ele é alto, ele tem presença. Mas às vezes o que incomoda um pouco é que ele canta mais do que ele marca. E aí tem horas que ele está competindo com a banda. Então é uma questão que a Junina tem que sentar para resolver. Se vai continuar o Léo de marcador ou se vai colocar ele na banda ou se ele vai ser o cantor da Junina dentro da apresentação. Mas assim, tá misturando o cantor com o marcador, tá ficando meio estranho. Assim, eu que sou um pouco conservador, então é uma questão de se ver e também ter visto a questão de caracterização de maquiagem. Eu falei do cabelo grisalho da Soraya, que foi um show, e assim, a questão da caracterização do Léo, de maquiagem, do cabelo, em algumas apresentações me incomodou um pouco, porque parecia, não sei justificar, tinha alguma coisa que me incomodava, mas ele tá de parabéns porque ele dança durante toda a apresentação, então é um marcador que interage com a Junina. Só corrigir essa questão do canto que está excessivo. A Junina, eu acredito que vai aceitar bem a crítica, espero, porque ela tem aceitado bem algumas críticas. Não foi crítica minha, não cheguei pra Junina, mas eu sei que algumas pessoas devem ter criticado porque a Junina, até mesmo de dentro da Junina, corrigiu o que estava faltando para chegar o título, que era o final da história, que terminava com o filho do vaqueiro sendo assassinado pelo avô sem querer, por um acidente, e terminava o São João morto. Então aquilo era muito pesado, aquilo triste. E aí na final vocês corrigiram isso. Ele ressuscitou, que todo mundo ficava esperando que a santa apareceu e ela não fez nada, nenhum milagre. Todo mundo achava que ele ia ressuscitar e ele não ressuscitou. E aí no final, quando ele ressuscita, a história ela fecha um ciclo. Ela casa, nada estava ali por acaso. A santa apareceu para fazer o milagre que ela tinha que fazer. Então vocês acertaram no final e vocês levaram o título merecidíssimo. Eu espero que os próximos anos eu continue vendo Flor de Chita no topo de tabela disputando o título. Vocês não chegaram onde vocês estão à toa, apesar de pouco tempo,
vocês lutaram muito e tem que ser uma junina respeitada. Então vamos corrigir os erros. Não levem para o lado ofensivo. Vocês sabem do carinho que eu tenho por muitos de vocês. E eu só quero o melhor da junina. Então fica aqui o meu abraço. E para concluir o meu vídeo, eu vou falar a respeito só de algumas coisas que têm me incomodado em relação às rainhas. Eu sou de um tempo em que todas as juninas tinham em média de 5 casais de destaque. 5, 4, dependia da junina. Noivo e noiva, até hoje continua. Rei e rainha. Algumas tinham príncipe e princesa. Lampião e Maria Bonita. E casal tema. Por que se existia casal tema? Porque a rainha é sagrada. Não se mexe em rainha. E o que estão fazendo com rainha é um caminho que eu estou vendo que está sem volta, perigoso, e acabou a identidade do que realmente é uma rainha. As pessoas não sabem mais qual é a função de uma rainha dentro de uma junina. Acha que é só lacração, que é só girar, que é só fechação e uma junina de cima começou a fazer isso, acho que foi de Ceará, eu não lembro, que começou a ensinar de girar, de fechação, lacração, e aí encheu os olhos dos jurados, e aí todo mundo seguiu o caminho, e hoje ninguém sabe mais o que é rainha. Se quer fazer figurino dentro do tema, faça um casal tema. Respeitem a figura da rainha. A rainha ela tem que representar a sua junina com graciosidade, com leveza, com beleza. Ela tem que ser reverenciada por sua junina. Ela é a majestade junina. Não destruam a imagem da rainha. Por favor. Eu lembro que eu já vi rainhas aqui em Alagoas que defenderam dignamente o título, como ainda tem. Mas essa questão da estilização está chegando no nível que o São João está perdendo a sua identidade. Quando as pessoas saem de casa para ir assistir um concurso de quadrilha, elas querem assistir um espetáculo junino, não quer assistir comissão de frente de escola de samba. Quando eu quiser assistir comissão de frente de escola de samba, eu vou para o Rio de Janeiro, que tem comissões de frente maravilhosas, super produzidas. Então, respeitem a imagem da rainha. Fica aqui esse pedido, essa súplica. Sinto falta de rainha. Querem fazer lacração, fechação, mega produção, faz casal tema, mas que coloquem as rainhas como majestade junina. Então é só isso. Fica aqui o meu abraço, meu carinho. Parabenizar todas as juninas, independentemente de resultado, porque eu sei que não é fácil. Nem todas as juninas têm grande disponibilidade financeira. Então é tirar leite de pedra mesmo para levar cenário, produção, componente, banda. E acho que foi o melhor ano de banda. Esse ano as bandas deram show. Então fica aqui o meu pedido, o meu agradecimento e o meu carinho. Não levem para o lado negativo. Se quiser ouvir as críticas e tentar melhorar, aproveitar alguma coisa que eu falar, beleza. Não gostou, me desculpe, mas é a minha opinião. Forte abraço a todos vocês que fazem de forma digna o São João de Maceió e de Alagoas.